Vamos lá de novo, gente. Prometo para vocês que a próxima nós vamos fazer pelo YouTube. Vamos ver se o Ricardo entra agora. Vamos lá, Ricardo. Entra, meu filho. Aê! Viva! Agora Ah, sim, mas né? bonito demais, hein? É, Tá louco? eu vou te contar, hein? O que tem de morango aqui, ó, que não tá aparecendo aqui, ó. Ó, Olha aí, ó. O cara trouxe até os morangos. fizemos toda Ah, aí sim. uma montagem Mu- cinematográfica. Muito bom. Maravilha. Ricardo, seja bem-vindo. Eu abri de novo a live, então eu acho que ela vai contar de novo. Então nós estamos com 1 minuto e pouco, com 1 hora ela cai. Então no finalzinho ali, é a hora que eu te falar ali para a gente ir encerrando, senão a gente continua falando, ela cai e a gente não termina. Ok? Tá bom? Seja Tá bom. bem-vindo, pessoal. Ricardo Pacheco, meu amigo de longa data, sócio proprietário da Camará Agrícola, lá em Barbacena. É um dos caras que mais entende de morango no Brasil, seguramente. Um técnico muito sério e vai dar uma palhinha para a gente aqui de assuntos de morango. Vai falar um pouquinho o que ele está aprontando lá em Barbacena, que eu sei que tem umas novidades bacanas aí. Capacitação, centro de capacitação que você está fazendo. Conta um pouco para a gente aí, Ricardo. Bom, vamos lá. Meu nome é Ricardo José Pacheco, sou sócio proprietário da Camará Agrícola. E nós iniciamos nossos trabalhos com viveiro, né? E agora, depois de alguns anos com desenvolvimento técnico no campo, a gente resolveu investir numa nova linha de trabalho. Eu estou montando um núcleo de capacitação técnica, onde nós fazemos experimentos com manejo de morango, tomate, pimentão, algumas culturas de plantio a campo e algumas com plantio em slab, substratos, calhas, vasos. O plantio que a gente chama de semi-hidropônico, é o plantio fora do solo. Esse Isso é centro, bacana que tá aí para ver, né, Ricardo? a gente consegue tá num crescimento rápido, porque a gente vem acompanhando o crescimento do slab, né? E a gente está no dia a dia lidando, tá fazendo o experimento, tá fazendo as recomendações e aplicando na prática dentro de casa, fazendo a tarefa em casa também, né? Sim. Porque muitas vezes o professor Harrison, não sei se ele está na sala aí hoje, mas deve ter algum aluno dele aqui, professor lá da UEM de Umuarama. A gente fez uma reunião hoje de manhã e ele falou uma coisa que ele sempre fala. Planta, e aqui no caso vamos falar de morango. Morango é igual namoro novo. Né? Namoro novo, você não tem aquele negócio de dar uma atenção especial, chega no horário, penteia o cabelo, né? Toma banho, abre a porta, é atencioso. E morango é assim, né? Se você não tiver no dia a dia dele, ainda mais no morango cultivo no substrato, no slab, ele vai mostrar que tá dando errado, né? Com certeza. A gente precisa não só o morango, né? A gente fala que hoje o cultivo em ambiente protegido precisa dessa atenção, que a gente quer tirar o potencial máximo da planta numa área pequena, com um número pequeno de planta e que ela dê um resultado em produtividade 2, 3 vezes maior do que ela está acostumada a demonstrar em campo aberto. Então, essa atenção e esse cuidado tem que ser constante, senão a gente deixa acontecer algumas falhas ou deixa de estimular a planta em algum momento que ela vai, ao invés de dar boas respostas, vai paralisar na produção, né? Sim.
Bom, queria te fazer uma pergunta. Vamos lá. Eu tenho visto nos últimos anos aí, vamos dizer aí, um crescimento maior nos últimos 5 ou 8 anos aí, do cultivo em substrato, ou no slab, ou na calha. Então é o produtor de morango que é tradicional no cultivo no solo, no canteiro, no mulching, subindo para o substrato. Como é que você enxerga esse movimento daqui para os próximos anos? Eu sei que é difícil de precisamente falar o que vai acontecer, mas o que você enxerga disso e quais é, as preocupações ou a atenção necessária que esse produtor que está no solo e está pensando em investir no substrato, ele tem que fazer? Bom, isso é bem interessante, que a gente já vem acompanhando esses plantios em slab já tem 10, 12 anos. O Sul começou já há algum tempo, já vem desenvolvendo essa técnica e a gente vê que até hoje a gente caminha ou engatinha, né, com os manejos e sofre muito. No solo, no caso do morango, a gente tem um nível de idade de produtores de idade alta, que seus filhos às vezes estão migrando para a cidade e eles já não têm mais aquela disposição de estar trabalhando no canteiro baixo, agachando e tudo. É um dos motivos. O outro motivo seria a questão da sanidade de solo. A maioria dos produtores não se preocupam muito com a qualidade ou a sanidade do seu solo. E a gente tem muita infestação com doenças, bactérias, fungos, nematóides, que danificam a parte mais importante da planta, que é a raiz, aonde que ela se alimenta, que é a boca da planta, onde entra todo o resultado da produção, é pelas raízes. E a gente no solo tem muita dificuldade em estar mantendo um solo bem equilibrado. Então, com a mudança para o substrato, o produtor começou a ter menos problemas com esses tipos de doença, uma questão de trabalho mais confortável, ele trabalha em pé, e a gente conseguiu ver que durante alguns anos era um pouco assustador o cultivo em slab ou cultivo suspenso no substrato, porque as produções eram baixas. O produtor tinha muita dificuldade com quantidade de planta por área, adoecia muito, dava muito problema. Com isso, a gente começou a estudar e a fazer avaliações com o número de plantas por hectare. E hoje a gente consegue ter uma produtividade com 50% a mais de plantas por hectare e uma produtividade excelente, com frutos de qualidade o ano inteiro. Eu vou resumir bem rápido isso. Se você comprar um carro e começar a dirigir, todo mundo dirige. Seria o produtor que começou a plantar, que vai para o campo, que vê o que o antigo fazia, o que o avô fazia, o que o pai fazia. Ah, meu pai plantava assim. Ele faz. Quando a gente muda para o substrato, que a gente está plantando fora do solo, ali quem comanda somos nós. E nosso carro é de alta tecnologia, é um carro de velocidade, é um carro que se você apertar ele corre, é uma Fórmula 1, vamos dizer assim. Então você deixa de ser um simples motorista e passa a ser um piloto. Então você tem que desenvolver a sua técnica, vamos dizer assim, melhorar a técnica, aprender recursos para isso. Você ia falar alguma coisa aí que você gostou? Eu ia pontuar aí uma coisa. Bom, primeiro que eu acho legal, nós estamos numa live no Instagram, que é uma ferramenta que muitos produtores não usam. Eu tenho certeza que muitos produtores abriram o Instagram hoje para assistir a live. Tem. Tem, eu tenho certeza, porque eles usam mais Facebook, WhatsApp, né? Até o YouTube. Então, você está vendo que o pessoal está correndo atrás da informação. E uma coisa bacana que você falou aí é que o solo
não vou dizer que ele esconde, mas ele aceita mais o erro. Então, se irrigar demais, ou se deixar de irrigar naquele dia, ou se adubar demais, fazer um manejo inadequado, o solo meio que ajuda. O substrato já não é assim, né? Não, não. O substrato a gente precisa de algumas ferramentas, algum, algumas avaliações do que está acontecendo num ambiente de um slab limitado em 33 centímetros e a gente está comandando ali toda a parte nutricional, todo o equilíbrio nutricional da planta, fazendo estímulo para que ela produza, mostre todo o seu potencial produtivo durante o ano. Então, ali o erro é bem pequeno, porque o excesso ou a falta vai ser muito rápido, vai mostrar muito rápido. Eu falo que solo é uma caixa de nutrientes de uma infinidade de tamanho. Se em algum momento a gente não coloca a planta com a capacidade de enraizamento, está encontrando. Já no substrato, a gente tem que entender que a lixiviação, o ficar sem nutrientes ou acumular alguns nutrientes é muito rápido. Então, se a gente erra, ou se a gente... eu falo que alguns técnicos a gente vê acontecendo muito, eles querem mudar adubações toda semana. Ah, tá de um jeito, ele muda, tá de outro, ele muda novamente. Isso é bem complicado, porque o substrato não aceita isso. O substrato, você tem que ter uma constante, você tem que ser insistente com o que você está fazendo e sempre em equilíbrio. Não tem dessa, eu aumento, vou diminuir um, aumentar o outro. O solo aceita, o substrato não. Então, essa mudança acontece dessa forma. Mas é uma tendência, eu vinha falando já há alguns anos, a gente já está com 2 anos de produção na nossa área, a gente já está fazendo o plantio para o 3º ano, né? Que a gente fez esse ano. E a gente vê que a migração do campo, do solo para o substrato está acontecendo em várias culturas, não só no morango. O produtor de morango comprou a ideia mais rápido, aceitou isso mais fácil, mas está acontecendo também em estufas com tomate. O pessoal pergunta muito sobre o manejo de pimentão. Então, é uma tendência de se produzir em áreas pequenas com alta produtividade, né? A ideia que a gente tem é essa, para fazer que isso aconteça. Eu acho que aí tem alguns pontos aí que vale a pena reforçar. Em todas as regiões produtoras do Brasil que eu conheço, não vou dizer que eu conheço todas, mas eu conheço muitas, a faixa etária dos produtores já é mais velha, né? Então, isso que você falou aí é fato. Os filhos foram para a cidade, alguns foram e voltaram, mas a gente tem uma geração mais velha no campo. O nível de exigência por qualidade subiu, né? O nível de exigência agora com a instrução normativa da rastreabilidade, vários estados aí com as suas normas estaduais, isso aumentou também. E o consumidor também está mais exigente, né? Eu vi que você tem uma bandeja de morango aí. Não sei se dá para você levantar um moranguinho aí para a gente olhar. Olha aí. O consumidor ele não encontra esse morango para ele comprar. Esse, para mim, eu acho que é o maior gargalo da nossa cadeia. Ele só não O vai produtor... encontrar se eu comer ele todo. Aí sim, hein, cara. Eu aqui tomando café e você tomando... Ó, aí sim, hein. Mas, Henrique, Mas só para mim terminar esse raciocínio tá. aí, Ricardo. Um morango desse que você acabou de comer, não sei quantos de Brix vai ter esse morango, mas com certeza é Brix alto. Se chega na mão do nosso consumidor e o nosso consumidor sabe como é feito, entende como é produzido isso,
eu tenho certeza que a gente ia triplicar a nossa venda de morango. Porque a primeira coisa que o consumidor faz quando ele compra uma bandeja de morango é ele olhar por baixo dela e ver aqueles moranguinhos pequenos embaixo e reclamar, falar que o produtor está enganando ele. Eu já falei isso diversas vezes e vou continuar falando. Né? É, é, a gente, para chegar nesse nível, a gente tem algumas etapas que a gente precisa estar cumprindo para que a planta responda e que a gente, níveis tecnológicos, nutrição, manejo, e eu tenho falado na nossa área hoje, a gente produziu morango durante 2 anos e eu chamo de agricultura verde, química verde. A gente tem conseguido fazer esse trabalho, mostrar, sabe que é a realidade. Eu não estou falando como uma revenda, eu estou falando como um técnico produtor, porque eu coloco a mão na massa todo dia, eu tenho a dificuldade do controle todo dia e a gente sabe que consegue produzir. Falta hoje no mercado muita informação para o produtor e inclusive uma área igual a essa que a gente está montando, que aonde o produtor possa buscar algum recurso para um curso, um treinamento, sair de qualquer região, ir para uma sala de aula, escutar um técnico falar, é muito fácil. Tem o Brasil inteiro, está cheio de técnico que dá curso. Agora, mostrar realmente, na prática, o que está sendo feito, como foi aplicado, os resultados, o tempo que leva para isso acontecer, não é fácil. E se os produtores ou as pessoas que entendem que esse produto, sendo levado dessa forma, tem uma segurança alimentar muito maior, esse mercado é infinito. A gente não dá conta. Esse morango que a gente colheu hoje, isso que você está falando aí, eu escuto várias vezes dos meus amigos. Para onde foi esse morango? Que mercado que está esse morango? Que a gente não vê esse morango. E ele existe. Só que a quantidade ofertada, colocada no mercado em oferta, é pequena em relação ao que se procura. E se encontra muito produto de baixa qualidade. A intenção, acho que, é a gente poder falar um pouquinho como a gente melhorar isso aí, como a gente chegar nisso aqui hoje, né? Os passos que a gente tem que dar para chegar no morango de qualidade. Com baixo uso de agrotóxico, segurança, como você falou, segurança alimentar e lógico, o produtor ganhar dinheiro com esse negócio, né? Eu não sei se você está observando aí, mas minha assessoria técnica aqui tá forte. Iluminação, suco de morango, eu não estou tomando chá, suco de morango. Olha, cara! E as anotações das perguntas. O pessoal está enlouquecido com pergunta. Assim, vamos tentar enumerar alguma coisa. Eu acho que a gente tem tempo. Nós estamos com 18 minutos, a gente tem tempo. Se você vê alguma pergunta aí que você acha que dá para responder, pode tocar ficha. Tá, vamos tentar enumerar alguma coisa para a gente ajudar. A gente tem muitos amigos, a gente tem muitos produtores, tem muitos técnicos. Vamos ver se a gente consegue falar. Eu enumerei algumas coisas aqui que são importantes, que eu acho que são importantes para toda a etapa da produção, para ver se a gente consegue falar rápido alguma coisa e depois a gente deixa para tentar, de alguma forma, estar respondendo também, ajudando esse pessoal. Eu acho que dá para a gente responder nos stories. A minha assessoria técnica também está salvando lá. Minha família passou toda aqui agora em mensagem. Minha tia, minha prima, todo mundo está mandando mensagem. E aí, o que a gente não conseguir responder hoje, a gente responde nos stories a partir de amanhã. Ok. Para o nosso propósito hoje, que seria produzir frutos que eu falo que a gente coloca na mão. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. 2, 3 frutos de qualidade, de boa apresentação, de pós-colheita, a planta que eu utilizo e que vários produtores no Brasil inteiro utilizam são as mesmas. O que vai diferenciar isso aí é o que a gente faz para com que
para que ela dê esse resultado em qualidade de fruto. Se a gente estimula, se a gente dá condição nutricional para essa planta ou não. Nesse processo todo, tem alguns itens que eu enumerei, tá aqui, tá do meu lado aqui, tá a minha cópia, tá cheio de papel aqui na mesa também, mas a gente precisa ter a escolha da variedade. Essa é a mais importante. Definido isso aí, a gente precisa conhecer o substrato. Que eu acho que nesse processo são dois fatores bem importantes. A gente conhecendo a variedade que a gente está plantando, sabendo as características e as exigências dessa planta, já é um salto a mais para que a gente não erre. Vamos dizer assim. Aí a gente entra na questão do substrato. Pessoal, na escolha do substrato... O pessoal perguntou bastante do substrato e eu queria só pontuar uma coisa aí. A gente acompanha muito o início de produção aí no Brasil inteiro. E aí, o produtor, muitas vezes, quer economizar nessa etapa do substrato. Então, ele mesmo quer produzir o substrato, ou ele compra de um fabricante que não tem os processos, não tem os registros adequados e bota um substrato que não está pronto. Daí, esse não está pronto, eu prefiro que você fale. Mas é uma economia que, ao meu ver, fica caro depois. Meu pai tinha um ditado muito interessante: economia é a base de porcaria. Porque o que vai acontecer depois de gasto, de despesa e talvez de perca de produção, não vale a pena. Como que a gente escolhe o substrato? Primeiro, se você conhece a região produtora, onde você está, procure os produtores que já utilizam, veja qual é o mais utilizado, os dois mais utilizados. Isso é uma forma fácil de saber que está dando certo. Se está dando certo para 1, para 2, para 3, vai dar certo para você. Esse é o primeiro fator. Outro fator importante é saber que esse substrato, a gente tem que ter consciência de que ele vai sustentar a nossa planta por no mínimo 2 anos de produção. E a gente, tirando essa planta, a gente pode continuar mais 2 anos produzindo. No meu caso, que a gente está trocando plantas esse ano, eu vou continuar mais 2 anos produzindo na mesma estrutura, no mesmo slab, só fiz a complementação do que faltou quando eu arranquei plantas e raiz, eu precisei complementar. Substrato tem que estar estável, não ter decomposição, ter boa aeração e boa drenagem. Tem que ter uma troca catiônica interessante, na qual você forneça nutrientes e ele disponibiliza esse nutriente para que a planta absorva. Se ele for um substrato que está em decomposição, que não está bem corrigido, parte da nutrição que nós vamos fornecer, ele vai absorver e reter. Ou, dependendo do manejo de irrigação, ele vai jogar fora, vai ser lixiviado. Então, não ficou disponível para a planta. Então, se o substrato não nos ajuda, daí para frente, todo o processo é comprometido ou de um custo mais elevado. Então, a gente precisa estar bem atento a isso. Vai lá. Tá, 2 coisas. Pessoal, compartilha essa live. Nós estamos com quase 200 pessoas assistindo aqui. Compartilha que a gente já passa das 200 agorinha. E uma pergunta aí. Você falou de aeração e drenagem, né? Uhum. Eu posso dizer que o mesmo substrato que eu uso lá em Caxias do Sul, eu vou usar em Barbacena ou eu vou usar na Bahia? Eu creio que sim. O que vai diferenciar muito isso aí é o manejo. Porque no Rio Grande do Sul, com a condição climática, temperatura que nós temos, o volume irrigado ou fornecido para a planta vai ser menor, em menor tempo e em menor quantidade. Já na Bahia, provavelmente esse material com uma melhor drenagem
vai ser preciso um maior tempo e um número maior de aplicação. Mas não significa que ele não vá funcionar. O manejo é que vai... base, só que manejos diferentes. Isso. A gente não consegue ter de uma região para outra um manejo igual. Os manejos vão ser diferentes. Mas que o que importa é ele estar funcionando, ele ter essa condição de não estar em decomposição, ter a retenção boa, liberação nutricional para as plantas. Esse é que é o importante. O manejo, cada um vai ter que adequar de acordo com a região. Existem substratos muito finos, que tem uma retenção muito alta de água, esse dificulta um pouco, porque às vezes a gente faz uma irrigação e ele está encharcado. Uma planta plantada, colocada ou plantada mesmo em solos encharcados, ela vai ter grande dificuldade de respirar e de estar absorvendo, porque ela está o tempo todo molhada e fria, né? Sim. E morango é uma planta de inversão térmica. Ela precisa de frio à noite, quando cai a temperatura, e ela precisa de calor durante o dia. Então, inclusive, o recipiente que recebe esse substrato também tem que ser adequado, porque existem alguns recipientes no mercado que vende-se uma ideia de que ele vai ser estável e, infelizmente, ele funciona como recipiente, mas ele cria uma condição diferente e alonga o processo de produção. A planta fica lenta. Felizmente, a gente tem que ser bem real. Isso são as calhas de isopor. O produtor que produz hoje em calha de isopor vai ter um alongamento na produção. A qualidade da planta, a qualidade do fruto mantém, porque o substrato é bom, mas o ambiente fica lento. Quando ele esfria, ele custa para esquentar, e quando ele esquenta, ele custa para esfriar. Então, essa inversão térmica, que precisa ser rápido, diário, ela é lenta. Então, a planta vai alongar. O que eu consigo produzir numa planta de morango, normalmente em um ano, eu vou levar 2 anos para produzir se ela estiver na calha de isopor. A mesma quantidade que eu colhi em um ano, no isopor eu levo 2 anos para colher. Ó, essa informação é bacana, porque existe assim, eu já vi calha de madeira, de lona de estufa velha, de lona preta. De bambu? Agora de bambu eu nunca vi. Tem. Tem as plásticas fabricadas, tem de isopor e tem os slab. No meu conceito, cada recipiente tem um manejo diferente, né? Então, você tem um recipiente, um slab com 15 centímetros de altura é um manejo. Você tem uma calha com 20 centímetros de altura é outro manejo. Mas na sua visão, o que é, se o cara está lá no solo e ele está projetando investir no substrato, no cultivo em substrato, é melhor ele fazer as bancadas para o slab ou ele investir numa calha? Aí o tipo de calha seria um outro tema, mas qual dos dois aí? Vamos ser bem realistas com a condição... Passamos dos 200, tá, senhor? Só para avisar. Do produtor brasileiro. O produtor brasileiro é um herói. Ele consegue... E ele produz com recurso próprio. Então, na maioria das vezes, quando ele vai fazer algum investimento, ele procura uma forma mais barata para ele estar iniciando essa montagem, essa estrutura que ele está fazendo. Então, se ele fizer uma calha que ela não vai interferir nessa inversão térmica, que ela não vai ser isolante, vai funcionar. O slab hoje uma forma barata dele comprar o substrato já numa condição pronta para uso. Dependendo da calha ou do tamanho da área que vai ser plantada, o gasto de substrato é alto. Vai se gastar muito substrato para encher aquele local que foi feito ali, pela falta de conhecimento do produtor em
em saber qual o volume desse recipiente. Então, as calhas normalmente são utilizadas num segundo plano, depois que ele já tem e conhece que ele realmente consegue produzir. As calhas são de altíssima produção, de excelente qualidade, fácil de trocar a planta, renovar substrato, colocar a planta, diferente do slab, que ele dá um trabalho, dependendo da qualidade do substrato. Se em 2 anos ou 3 anos você tiver que mexer, você vai ter que esvaziar, jogar aquilo no chão, num local protegido, misturar substrato novo, encher slab novo. Então isso é bem trabalhoso. E a calha, você tirou o malte que está fazendo a cobertura, a gente consegue estar renovando ali no mesmo lugar sem ter que estar tirando e trocando aquilo ali de lugar. Então facilita muito. Mas pelo investimento, na maioria das vezes, o produtor começa com slab. Eu compactuo da sua opinião também. Eu acho que são passos de evolução, né? E talvez no começo ele começar com um slab, talvez uma área não muito grande, parar do solo de uma vez e mudar 100% para o slab no primeiro ano, seja um pouco arriscado. E também acho que esse aprendizado que o substrato dá, se o produtor tiver assim a fim de realmente galgar esses passos aí, ele nunca mais volta para o solo, porque o substrato é muito, muito... Eu não conheço nenhum produtor que tenha feito um experimento ou que tenha montado uma área e que voltasse. Minto. Eu conheço sim. Teve um produtor que, infelizmente, ele investiu em boas estufas, em alta qualidade de estufa, e na hora de fazer o investimento dos slabs, ele procurou o mais barato que tinha no mercado. E foi um desastre durante 2 anos. E ele chegou a um ponto de dizer que não ia produzir mais, que ia desistir daquilo ali, que morango no substrato não produzia. E eu tentei insistir, mostrando para ele que o substrato não ajudava, e ele achou que tinha erros muito grandes, que era muito difícil. E esse produtor, ele parou, realmente ele parou e vendeu as estufas dele. Fora isso, todos que eu conheci, eu tive a oportunidade de fazer algumas viagens para o sul, com produtores aqui da região, com produtores da região de Nova Friburgo. Depois nós voltamos com produtores de Piedade, em São Paulo, e produtores de Nova Friburgo. E cada vez que nós visitamos e vimos áreas, a primeira vez nós simplesmente vimos por curiosidade áreas em slab. Na segunda vez que nós voltamos, isso já tem 10 anos, a área tinha mais do que triplicado. Na terceira vez, nós ficamos bem assustados porque tinham produtores já com 800 mil plantas. E nós aqui não plantávamos. E eu insistia com os produtores, vamos fazer um negócio desse, vamos plantar. Eu tenho um filmezinho no YouTube com substrato da Carolina Soia que já bateu 600 mil visualizações, 700 mil, falando alguns anos atrás de plantio em slab, começando a ideia na nossa região. E lá eles já faziam isso com bastante dificuldade, com bastante problema, por não respeitarem o número de plantas por hectare. Então, muito adensado. Então, partindo disso, da escolha da variedade, da escolha do substrato, o próximo fator é como que a gente vai definir a colocação desse substrato, as linhas, para que a gente tenha um número de planta dentro da estufa, que a gente não exceda e não crie uma competição entre plantas. Porque ao invés do negócio dar certo, ele vai dar errado. E muitas vezes a gente vê produtores dizendo que o investimento é muito alto na estufa, então ele precisa colocar o máximo que ele puder de planta. E aí o erro é real, é fatal. Vai ser prejuízo na certa, tem muito problema, vai ter muito gasto, ataque com pragas, doenças, que vai ser incontrolável. Isso aconteceu comigo. No meu primeiro plantio, nós tínhamos 8 linhas
de slab numa estufa de 6 metros de largura. Hoje, nós colocamos 6 linhas. E a gente já fala em colocar 5 linhas. Porque o que a gente melhora na qualidade do fruto, o que eu falo é que eu não preciso ter um volume muito alto de fruto. Eu preciso ter um fruto de muito alta qualidade. Ele tem que ser um fruto de excelente qualidade. Então, se eu colho 2 frutos pequenos, eu prefiro colher um fruto graúdo, grande. Isso eu preciso dar espaço, luminosidade, aeração para essa planta. Para ela Então, também ter uma arquitetura melhor, né? com certeza. E isso é que vem mostrar para a gente. Quando a gente conheceu morango a primeira vez no slab, o número de plantas chegava a 140 mil plantas por hectare, onde o produtor no campo só utilizava 60 mil plantas por hectare. Então era mais do que o dobro. E a gente assustou com isso. Falou, caramba, mas slab é uma maravilha, dá para plantar muito. Era um erro, era muito problema. E eles diziam que perdia 25% em relação ao campo. Eles tinham o dobro de planta e a produção era mais baixa. E a gente chegou hoje a um número de 90 mil plantas, 85, 90 mil plantas por hectare, que é um número bem interessante, onde a gente consegue altas produtividades. Eu sou representante da Agrícola Lauren, eu vendo mudas da Agrícola Lauren, que é do Chile, e o Jaime, sempre, o proprietário da empresa, ele sempre falava com a gente que as plantas são projetadas para 700, 800, 900 gramas por planta ano. Aí a gente falava com ele, Jaime, nós estamos com planta aqui com 1,2 kg, 1,5 kg. Aí ele ainda brincava assim, vou ter que cobrar mais caro, a planta está produzindo muito, então é de alta qualidade. E isso é o potencial da planta que a gente está conseguindo extrair. Ele nunca arriscou a falar em 1,5 kg se o produtor não chegava a 700 gramas. Como é que ele ia falar que a planta dava 1,5 kg? E hoje a gente consegue chegar com facilidade. Tem muitos produtores que estão vendo que plantas de morango vão chegar a 1,2 kg, 1,5 kg por planta ano facilmente, de acordo com o que a gente tenta passar ou ensinar, né? Sim. Então, essa questão do espaçamento, do número de planta por hectare também é muito importante. É um detalhe, mas é importante, né? Com certeza. Tem algumas perguntas aí, eu vi. Algumas não, tem várias perguntas aí. Tem alguma aí que você consegue colocar aí no contexto? Pois é, estão perguntando muito aqui sobre qual é o melhor substrato. Cara, eu vou ter que fazer uma próxima live. Primeiro eu vou contactar os meus parceiros, porque se eu falar a marca, eles vão ter que me pagar. Mas olha, existem substratos hoje de excelente qualidade no mercado que a gente consegue o primeiro e o segundo ano excelente. Depois, pela mistura, pelo que se faz de substrato, ele afina um pouco e começa a reter muita água. Esse com alguns materiais importados também. Já existem alguns materiais hoje nacionais, produzidos no sul, que utilizam-se casca de pinos, madeira, vermiculita, casca de arroz, que tem mostrado, a gente tem trabalhado nas regiões aqui, tem mostrado um excelente resultado em estabilidade. Ele está estável, já tem 4 anos que a gente está utilizando, está indo para o 5º ano e ele está estável. A gente precisa trocar sacola, reabastecer sacola, mas ele está funcionando. Fibra de coco eu conheci na Espanha e o pessoal produzia muito. O que falta no Brasil é melhorar o tipo da fibra que vai fornecer para o produtor. A fibra ainda nos deixa... nos exige um trabalho maior para controle de EC, controle de pH, inclusive na hora do plantio. Tem algumas fibras longas, você coloca a planta, ela recusa, a planta parece que sai ou que fica solta. Então, precisa-se melhorar a qualidade do que é ofertado no mercado, mas é de excelente qualidade. Meu viveiro hoje trabalha com fibra e a gente
acompanha alguns trabalhos, eu já plantei em fibra, não é ruim, é um bom produto, mas ele precisa de um trabalho melhor para que ele expresse o resultado que ele possa expressar. Posso colocar a minha sugestão aqui? Substrato a gente tem que levar em consideração algumas matérias-primas que tem no mercado, então, casca de arroz, turfa de esfagno, turfa preta, fibra de coco, e aí vem complementos aí, que vermiculita, perlita, tem alguns complementos. Dentro disso, o Brasil é muito grande, então alguém aí do Amazonas perguntou se dá para plantar morango lá. Aí até deixo você falar sobre isso, mas lá perto, qual matéria-prima tem lá perto disponível que dá para trabalhar? Seja estável, que tenha um fabricante que pode te dar um suporte. Porque se você pegar um substrato que está na região sul do país para levar lá para a Amazônia para plantar, o custo já Não, e eles inviabilizou vão o ter projeto, substrato né? lá pertinho, né? Sim, tem O substrato pessoal, perto. o pessoal perguntou a questão de quanto tempo se consegue usar o substrato. Eu falo que o substrato é infinito, ele não estraga. A sacola ou recipiente que está esse substrato é que provavelmente a gente vai ter que trocar, dependendo do manejo, do que a gente usa de aplicação de produto, que resseca o plástico e ele rasga. Então a gente vai precisar trocar, mas normalmente, antes da gente mexer num substrato, no caso de slab, a gente faz um plantio, mantém essa planta durante 2 anos, troca a planta, recuperando, colocando o enchimento ali novamente, um substrato novo para encher o que foi retirado. Continua mais 2 anos e eu tenho clientes que já estão indo para o 5º ano fazendo isso sem precisar trocar. O slab está inteiro, ele aguentou. Na Só calha, tira a planta e dá uma ajeitada e a põe gente muda de enfia novo. uma furadeira com a broca, mexe o substrato, fofa ele todo, dá aeração, dá um bom manejo nele para ele ganhar porosidade. E faz mistura nova também. Coloca substrato novo ali. Na calha, você não vai ver substrato ficar velho nunca, só se a calha ficar. Porque você vai, joga o novo, mistura, ele está sempre novo. Então, a cada 2 anos você está renovando, porque você precisa colocar nova mistura, porque a planta vai sair com algum substrato que vai esvaziar um pouco. E Algum o material que ambiente pode modifica, decompor. exudato de raiz, né? Tudo E modifica aquele casca de ambiente, arroz, o pessoal compacta usa um muita pouco, casca né? de arroz carbonizada e ela decompõe, ela afina, ela acaba. Então o substrato perde volume. Então você precisa reabastecer. Então, dependendo da sacola, você vai usar 4 anos, 5 anos, você consegue utilizar esse substrato aí. Maravilha. Agora, para a gente definir isso, muda substrato, a gente precisa entender. Eu vou ler aqui o que eu fiz para a gente ver se consegue falar tudo. A gente precisa ter o preparo da muda para o plantio. Ok? A gente tem que entender qual o tipo de irrigação que a gente usa em substrato. Não é igual a gente faz no campo. A gente precisa ter uma adubação adequada para que esse substrato não exceda em salinização muito rápido. A gente precisa fazer tratamento de solo, sim, em substrato. Inocular micro-organismo, fazer com que esse substrato tenha vida na área onde que a raiz vive. A gente tem que usar estimulante. Planta vive sendo estimulada. Depois de uma produtividade alta, estímulo novo. Controles de pragas e doenças, que não vai ser diferente, e os tipos de filmes usados nas estufas que podem ajudar você a produzir mais tempo ou não. Isso são 9 Ó, itens. A gente só está no segundo ainda. posso falar uma coisinha? Ah, Vamos perguntar aí, ô, pessoal, vocês querem outra live com o Ricardo para a gente continuar o assunto? Porque ele só falou 2 itens, nós estamos com 45 minutos. eu estou Se tentando. vocês querem 45? outra live, vocês querem outra live, bota aí que a gente vai fazer outra live. É, mas só para a gente, já que os temas são muitos e a gente com certeza não vai conseguir chegar lá, vamos por partes.
Gotejamento, irrigação, não só o sistema, mas o manejo dessa irrigação. Por quê? Nós trabalhamos com nutrição. Plenan é nutrição. Se a Certo. irrigação não tá legal, não chega a nutrição, né? E a gente sabe que no campo é bem diferente o manejo de irrigação do substrato. Pode falar um pouquinho disso? Bom, nós vamos primeiro falar então sobre a escolha do tubo gotejador. Ok. Substrato tem uma porosidade e uma drenagem muito fácil, muito rápida. Ele não tem uma quantidade de argila que tem no solo e a formação de bulbo dentro de um substrato é mais difícil do que no solo. No solo, se você der o gotejamento durante um período, o bulbo tende a abrir e a fazer uma faixa molhada. No substrato, se a gente tiver gotejadores distanciados uns dos outros mais do que 15 centímetros, nós vamos ter problema. Então, a gente utiliza normalmente gotejadores com 10 e 15 centímetros. 20 centímetros, a gente não consegue fazer uma faixa molhada, não consegue fechar a umidade dentro do slab. Então, esse é um fator que a gente encontra alguns problemas ainda hoje, que o produtor esquece desse detalhe, ou vai na loja e fala, eu quero um rolo de fita gotejadora. E o que se vende é 20 centímetros, é o normal, 30 centímetros. E o produtor coloca aquilo ali. Teve produtor que falou para mim que ia colocar 2 fitas de 30 centímetros. E não vai dar certo. Não vai conseguir fazer o equilíbrio. Então, a primeira questão é a escolha do tubo gotejador. Outra coisa, as linhas de plantio, quanto mais niveladas, melhor. O nosso gotejamento não foi feito para trabalhar dentro de slab, prensado, preso e nem enterrado. Então, a gente tem que ter o cuidado para não enterrar o gotejador, porque senão a planta vai ter facilidade de introduzir raiz no emissor, muito fácil, ele vai entupir. E a gente precisa ter as bancas em nível, porque quando a gente desliga o sistema, se ele tiver com uma caída muito acentuada, a gente sempre tem do meio para frente, se no caso a queda for para o final da linha, a gente sempre tem uma concentração maior de nutriente e mais umidade. E pode acontecer da parte inicial, tá sempre faltando água. Outro fator que eu falo que é muito importante, tem muito produtor que fecha o fim da linha com fechamento de linha. Pessoal, em campo, em outros tipos de manejo, isso vai funcionar sim. Em slab, normalmente o nosso tempo de irrigação é chamado de pulsos de irrigação. Então a gente dá pulsos com tempo muito pequeno, questão de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Numa questão de muita necessidade, 5 minutos. Se você tem o final da sua linha de gotejamento fechado e quando você desliga o sistema, ele esvazia, quando você liga e essa água entra na tubulação, ela empurra ar para o final da fita gotejadora e fica fazendo barulho soprando. Ela fica fazendo barulho de como se estivesse saindo ar. E ali não está gotejando. Então, o que acontece? Como o pulso é pequeno, você vai ter desuniformidade de água nos slabs. E vão ter plantas, às vezes, do mesmo tamanho e com produtividades totalmente diferentes. Um slab que produz bem, uma área que produz melhor e uma área que está sempre produzindo menos. Então, esse é um fator que a gente tem que cuidar. A válvula de descarga no final da fita gotejadora não é somente para jogar nutriente fora, porque ela vai dar uma descarga e fazer limpeza de algum resíduo que tenha ficado. O gotejador sempre virado para a parte de cima da fita, nunca embaixo, ele sempre virado para cima. E ela, além de tirar o que sobrou, né, ou aliviar a pressão, ela vai fazer com que o ar inicial, que é empurrado pela água, saia no final e quando ela fecha, começa a irrigar toda a fita igualzinho. Então é um fator bem importante. Nivelamento, pode ter uma caidinha? Pode, dá para aceitar alguma coisinha, mas bem E o pequeno. comprimento das linhas?
é outro fator interessante. Todas as linhas que nós vimos com mais de 35, 36 metros de comprimento começavam a dar diferença na irrigação. Elas dão diferença, isso é real. Então, se a gente utilizar linhas até 35, 36 metros de comprimento, e aí dividir, começar um novo setor, é mais importante, é bem interessante. Isso aí vai ajudar bastante. Bacana, bacana. Bom, eu não consegui enxergar aqui, tem tanta pergunta aqui, cara, eu não consegui enxergar se o pessoal quer outra live ou não. Depois você tem que perguntar aí pro pessoal. O pessoal foi aplaudindo, fazendo tinino, tá todo mundo falando que quer. Então tá bom. Vamos A minha marcar assessora aqui próxima, tem uma então. informação. Teve uma moça que perguntou muito se a plantação de morango é viável no Amazonas, por conta do clima. A minha assessora está falando que tem uma pessoa que perguntou muito se a plantação do morango é viável no Amazonas. Então, bom, pessoal, a gente chega a dizer o seguinte, como eu já comentei no início que o morango é uma cultura de inversão térmica, em regiões de baixa altitude, a gente tem essa amplitude térmica muito mais equilibrada. Ou seja, durante o dia e a noite não tem uma diferença térmica muito grande. Quando a gente passa dos 700 metros de altitude, 650, 700 metros de altitude, a gente começa a ter condições climáticas à noite mais frias ou mais frescas, e isso vai ajudar muito. Não significa que o morango não vá produzir em outras regiões. Vai. No período de inverno, no período mais fresco, o morango vai produzir. O que acontece com o morango em regiões quentes é que quando a temperatura na planta ultrapassa os 27 graus, ela tem uma mudança de característica de emissão floral para emissão de estolão. Então, ela começa a fazer novas plantas, ela dá broto, ela faz plantas novas. E isso está relacionado a manejo nutricional e a condição climática, temperatura. Então, a gente teria um período de produção curto, em regiões onde que vai esquentar mais cedo, final de outubro, novembro, provavelmente o morango vai começar a deixar de emitir flor e emitir muito estolão. Na nossa região, que é fria, nós estamos a 1.100 metros de altitude, a gente tem essa condição de emissão de estolão. Acontece isso, mas a gente faz a retirada do estolão em dias que tem sol, não tira em dia nublado, só dia que tem sol. A planta está emitindo toda a energia para o crescimento do estolão, então a gente corta parte daquele hormônio de crescimento e da energia que ela estava mandando. A gente retira, então ela para de fazer isso. Se a gente tira o estolão em dias frios ou nublados, cada um que a gente corta, a planta põe 2 para fora, 3. Então, ela aumenta a produção de estolão. Estimula, né? Então, a condição é essa. Em climas de altitude, quanto mais alto, melhor e mais tempo vai se produzir morango. Quanto mais baixo e mais cedo esquenta, a produção pode parar, a planta vai estabilizar. Porque para ela emitir o estolão ou a flor, para ela a condição é a mesma. O que depende é o estímulo de temperatura. Ok. Então, assim, comercialmente falando, é difícil uma região quente, né? Com Você certeza. tem algumas plantas lá para cultivar é uma coisa, agora comercialmente é difícil. Já se usa alguns recursos, como o uso de filme térmico, tela luminete para quebra de temperatura. Então, consegue-se prolongar um pouco mais a produção, mas vai ser limitante. Não significa que a gente consegue. Aqui na nossa região, sul de Minas, Rio Grande do Sul, essa região toda de produção de morango, hoje não se para de produzir. A gente produz morango durante o ano inteiro. Essa colheita aqui é de hoje, esses morangos que eu estava mostrando, é de plantas que foram para campo dia 20 de março. São plantas importadas. A gente recebeu ela em dezembro, planta em bandeja, e tem essa opção de estar ofertando ao mercado plantas enraizadas, que a gente chama. São as plantas que vieram do Chile, mas estão enraizadas, e a gente faz essa entrega 15 de março até abril.
Então, a gente pode estar trocando a nossa lavoura nesse período uma parte e deixando para receber agora, que as mudas estão chegando, que é maio e junho, que já é o limite, junho, né? Para a gente estar fazendo uma segunda troca. Então, a gente consegue estar produzindo o ano inteiro. Não para a produção de morango mais. Bom, senhor, estamos nos minutos finais. Eu queria agradecer bastante. Foi muito legal. A gente conversa, estica muita informação e consegue passar pouco. O pessoal vai xingar bastante, né? Não, eu acho que tem muita coisa que a gente consegue responder aí nos próximos dias no Store. E pelo que você está falando aí também, o pessoal pediu para a gente fazer uma nova. Então podemos fazer, talvez até essa do dia 8, que a ideia é fazer toda segunda-feira. Se você estiver disponível no mesmo horário, dia 8. E então, gostaria de agradecer bastante em nome da Convive, em nome da nossa linha Plenan. Vamos ter a oportunidade de falar um pouquinho de fertirrigação também na próxima. E queria que você fizesse as considerações finais aí, agradecer o pessoal que compartilhou a live e as perguntas. Valeu. Cara, a gente fica muito satisfeito pelo convite e, ao mesmo tempo, a gente gosta de estar dividindo essa informação, esse conhecimento que a gente tem, e sabe que o tempo é muito rápido. Quando você falou que estava com 45 minutos, não dá para acreditar. Tem muita informação, a gente está em Barbacena. Eu vou deixar meu contato depois no Stories também. O Ricardo, além de diretor da Camará, é o diretor técnico da NCTEC, é viverista, é consultor de morango, atende as regiões de Nova Friburgo, Sumidouro, Barbacena. Então, a gente trabalha com morango em toda essa região já há algum tempo. Já vão para uns 22 anos, bem pouquinho. E a gente aprende todo dia com o pessoal, a gente quer compartilhar tudo isso, porque tem muito manejo interessante, muita forma de se conduzir planta com os recursos que nós temos. A gente montou até aqui atrás, aqui, ó, a linha Plenan todinha aqui, ó. Tudo aqui, olha lá. Minha lareira tá acesa. Tá na lareira, não vai fazer frio. O quadro da minha escola querida tá ali atrás. Tem um professor meu que deu a maior força, o Zé Alcir. Todos os meus amigos aí pela força, beleza. A gente vai voltar e vamos falar mais um pouco com vocês, dividir nossos conhecimentos. Cara, valeu, muito obrigado. Vamos encerrar então. De novo, quem quiser participar do grupo do Plenan Morango, manda um direct lá que a gente entra em contato e bota no grupo. E semana que vem a gente vai estar juntos para terminar essa conversa aqui. Aí nós vamos direto no assunto e vamos junto. Valeu, boa semana aí, pessoal. Abraço. Valeu, Henrique. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, tchau, tchau.